E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vim gravar para vocês uma revisão sobre as classificações da Receita Pública. A aula ela é toda pegada ao Manual Técnico Orçamentário e vou comentar aqui sobre pontos específicos dessas classificações. Estou gravando à noite porque não tive tempo de gravar hoje. Eu estou com um tempo bem mais curto para gravar porque minhas aulas voltaram da faculdade, estou trabalhando bastante. Então eu não consigo mais gravar com aquela recorrência alta, tá? Então eu vou sempre tentar gravar final de semana. Eu vou tentar gravar amanhã também, hoje é um sábado à noite, então vou tentar gravar domingo também. E vou tentar gravar durante a semana um dia ou outro, pra gente tentar abordar o máximo de pontos aí até a nossa prova da PGDF, tá? Antes de entrar aqui, só quero fazer um comentário com vocês sobre aquela questão do princípio da universalidade. Eu acabei comentando na aula de princípios que os créditos extraordinários poderiam configurar uma exceção ao princípio da universalidade, tendo em vista que eles não estão dentro da LOA, né? Eles são editados ali, abertos por medida provisória ou por decreto do próprio executivo, sem isso passar pelo legislativo, sem isso ser introduzido, né, na lei orçamentária anual. No caso, gente, eu já li sobre isso, algumas coisas mais críticas, assim, né, de que seria uma exceção porque ele não está dentro da lei orçamentária anual em si, né, mas não vamos levar isso para a prova, tá? Eu acabei dando uma olhada melhor e acho que eu fiz mal de falar isso aqui para vocês, porque como regra, o que vem na sua prova como exceção ao princípio da universalidade, ou vai ser a súmula 66 do STF, que é aquela questão dos tributos criados ou majorados após a elaboração do orçamento e antes do início do exercício financeiro. Então, esses tributos eles seriam arrecadados e recolhidos sem estarem previstos na lei orçamentária anual, então isso é uma exceção clássica. E também, obviamente, despesas e receitas extra-orçamentárias, que não estão dentro da LOA, mas são executadas, né? Então, leve essas duas exceções para sua prova, não leve aquela situação dos créditos extraordinários, tá bom? Porque vai que, né, venha isso na tua prova e isso vai, às vezes, é considerado como errado, daí eu falei aqui e aí vocês vão me culpar depois, né? Então, eu acho melhor fazer essa correção. E aí vocês levam isso para a prova. As duas exceções ao princípio da universalidade, então, que podem ser cobradas são a súmula 66 do STF, que eu já havia explicado certinho lá para vocês, e receitas e despesas extra-orçamentárias, tá bom? Ótimo, lindo. Então fiz a retificação. Gente, com relação à receita, então, nós vamos nos apegar aqui a essas quatro... coloquei errado aqui. 4 classificações que nós temos no Manual Técnico Orçamentário. E aqui vai abordar, obviamente, a divisão lá da 4.320. Então, para começo de conversa, classificação por natureza da receita. Gente, essa classificação, ela foca no fato gerador da receita, na origem daquele recurso, né? No acontecimento real que ocasionou a entrada daquele recurso nos cofres públicos. Te trouxe na prova que é uma classificação que foca no fato gerador da receita, que é uma classificação que foca no acontecimento real que ocasionou a entrada do recurso no cofre público. Isso é classificação por natureza da receita, tá? Isso já veio em prova cobrando dessa forma, nessas duas palavrinhas aqui, fato gerador e acontecimento real, tá? Porque isso está no Manual Técnico Orçamentário. Aqui, obviamente, se você estuda tributário, você não pode confundir fato gerador do tributo com o fato gerador aqui nosso da classificação por natureza da receita. Não é a mesma coisa, tá, gente? A mesma expressão, fato gerador, mas são significados diferentes, ok? Aqui é fato gerador como acontecimento real. O que ocasionou aquela entrada de recurso, tá? Não é, por exemplo, o fato gerador do tributo, do imposto, da taxa, ok? Então não confunda isso. Ótimo. Nós temos aqui qual divisão? COE-DT. Então você vai sempre decorar o COE-DT.
Antigamente nós tínhamos o COERAS, que era categoria econômica, origem, espécie, rubrica, alínea e subalínea. Nós tínhamos isso. Atualmente, isso foi alterado como uma evolução mesmo do nosso sistema orçamentário, das classificações, porque a gente sempre vai evoluindo com relação às classificações, tudo isso para gerar mais celeridade, mais simplicidade, mais objetividade, tá? Um entrosamento maior ali nos sistemas. Então, a gente evoluiu para o COEDT e você vai levar isso para a prova. Então, o que nós temos no COEDT? Categoria econômica, origem, espécie, desdobramento para identificação das peculiaridades da receita e tipo. Gente, importantíssimo saber tudo isso aqui. Então, começamos pela categoria econômica. Categoria econômica, nós temos as duas divisões que vocês que já estão estudando aí há bastante tempo sabem decorar e saltear. Receita corrente, receita de capital. Na receita corrente, aquela situação ali da vida cotidiana do ente público, né? Entrada de tributos, entrada de receita patrimonial, entrada de receita de serviços, a vida do ente público acontecendo, né? Já na receita de capital, a gente tem aquela questão ali dos bens, né? Bens, investimentos, aquela lógica. Então, você vai ter o quê? Você vai ter uma alienação de um bem, retirar um bem do teu ativo e receber aquele valor no lugar, então uma mutação patrimonial, fazer uma operação de crédito para fazer um investimento, né? Então, você tem aqui, pega o dinheiro emprestado, operação de crédito, isso é uma receita de capital. Ao mesmo tempo que eu ganho aqui esse dinheiro, que eu pego esse dinheiro, me gera uma obrigação de devolução. Então, veja, mutação patrimonial também, né? São entradas compensatórias que a gente chama. E essa lógica aqui da mutação patrimonial na receita de capital, tá? Que nós não temos essa lógica na receita corrente. Simplesmente a receita corrente entra e não sai nada do meu patrimônio ou não entra uma obrigação ao mesmo tempo, tá bom, gente? Simplesmente só entra. No caso da receita de capital, sempre vai ter ali uma mutação, sempre vai ter uma compensação no momento em que aquela receita entra, ok? Vou fazer só uma ressalva depois na hora das origens ali. O que eu quero chamar a atenção aqui na categoria econômica é com relação às receitas intra-orçamentárias. As receitas intra-orçamentárias não são uma nova categoria econômica, tá? Então, se isso vier na tua prova, você tem que se atentar. Nós temos receitas correntes, receita de capital, receitas correntes intra-orçamentárias e receitas de capital intra-orçamentárias. O que você tem que perceber aqui é qual que é a lógica da receita intra-orçamentária. A intra-orçamentária seria apenas a movimentação de recursos entre os orçamentos fiscal e da Seguridade Social numa mesma esfera de governo. Então lá, uma esfera federativa, Estado, município, União, DF. Pegamos um município, pegamos ali uma movimentação de recursos dentro do município entre orçamento fiscal e orçamento da Seguridade, seus órgãos, fundos ali, né, autarquias, enfim, então tá movimentando dinheiro ali. Isso vai ser uma operação intra-orçamentária. Aí você vai ter que olhar, tá, é recurso corrente, é recurso de capital, qual que é a movimentação aqui dentro? Aí você vai classificar receita intra-orçamentária corrente ou receita intra-orçamentária de capital. Então veja, não é uma nova categoria, tá? Simplesmente é só uma classificação, uma especificação dentro da receita corrente e da receita de capital. E ela serve para evitar a dupla contagem, tendo em vista que essa receita ela já está dentro ali, né, do orçamento. Só que como houve movimentação, você não vai poder contabilizá-la novamente. Então você só vai contabilizar a movimentação, para saber que ela foi movimentada ali dentro dos orçamentos fiscal e da Seguridade, mas que é a mesma receita que já estava ali prevista, tá? Então não é uma nova entrada de recursos, é simplesmente uma movimentação dentro destes orçamentos na mesma esfera de governo. Então atenta para isso, tá? Para evitar a dupla contagem e não consiste numa nova categoria econômica, simplesmente é uma especificação ali, ok? Lembrando, obviamente, que nessa questão das receitas intra-orçamentárias, as estatais não entram aqui, tá?
desculpa, as estatais independentes, né? O orçamento de investimento não está aqui nessa movimentação interorçamentária. O de investimentos ele fica fora. Nas operações interorçamentárias, você só vai ter o orçamento fiscal e da Seguridade. Obviamente que se você tiver estatais dependentes, elas estarão ou no fiscal ou no da Seguridade, caso essa dependente seja das áreas de saúde, previdência e assistência social. Ótimo? Fechado. Origem agora. Gente, a origem, ela vai trazer para nós o detalhamento, né, aqui. A gente vai fazer aqui uma separação das origens da receita. Então, eu tenho receita corrente, eu tenho receita de capital, mas eu preciso saber de onde que ela se origina. Então, quais são as origens que nós temos de acordo com o artigo 11, parágrafos 1º e 2º da 4.320? Nós temos na corrente essa primeira linha aqui: tributária, contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, serviços, transferências de capital e transferências correntes e outras receitas correntes. E na linha de baixo nós temos as de capital: alienação de bens, operação de crédito, amortização de empréstimos concedidos, transferências de capital e outras receitas de capital. Aqui temos que nos atentar também para o superávit do orçamento corrente, que é uma receita de capital. Veio a tua prova, o superávit do orçamento corrente é uma receita corrente, você sai correndo. Corrente com corrente não vai dar certo. Então, superávit do orçamento corrente, pensa comigo, ele já sobrou no orçamento corrente. Se ele já sobrou no orçamento corrente, ele vai preencher o buraco na receita de capital. Então, ele vai ser utilizado como receita de capital para fazer o preenchimento daquele buraco. Então, ele já está excedendo aqui em cima, no corrente, ele vai para baixo na receita de capital, ok? Então, lembra disso. Falou para você que superávit do orçamento corrente, isso é receita de capital, mas não constitui item da receita orçamentária. Isso vem em prova. Tem que anotar e tem que saber. Não é item, ele não está escrito lá na LOA, dentro da LOA. Superávit do orçamento corrente X. Não, porque ele já é a sobra. Então, o superávit ele já é a sobra do orçamento, ele já é o cálculo que está ali sobrando e essa sobra é contabilizada como receita de capital. Então, se você tivesse um item escrito superávit do orçamento corrente, você teria a sobra mais o item. Então, você ia contar 2 vezes o superávit, entendeu? Por isso que não constitui item. Tem que levar isso para a prova, isso vai cobrar na prova. Ok, gente? Ótimo. Aqui, precisamos olhar algumas coisas, tá? Na questão da receita tributária, eu dei uma dica lá no Instagram, postei aqui no YouTube também. Falou para você na tributária, é tributária na Lei 4.320. No Manual Técnico Orçamentário, é chamada de impostos, taxas e contribuições de melhoria, tá? E isso vem em prova. Então, você vai ter que sempre olhar qual é o tipo da cobrança. Tá te cobrando 4.320? É receita tributária, tá correto? Receita tributária. Tá te cobrando MTO? A origem vai ser chamada de impostos, taxas e contribuições de melhoria. A origem, tá? Então, atenta para isso. Na receita de contribuições, nós temos as contribuições sociais, econômicas, aquelas de intervenção, né? Domínio público, intervenção na economia, né? Temos contribuições de iluminação pública aqui dentro também. Na patrimonial, gente, exploração do patrimônio público, exploração do patrimônio. Então, aluguel, concessão, permissão, autorização, cessão de uso, royalties, dividendos, juros sobre aplicações, tá? Tudo isso aí é exploração patrimonial, entra na receita patrimonial. Agropecuária, industrial, serviços aqui, normalmente não vem muito isso aqui em prova de agropecuária e industrial, tá? Porque sempre a agropecuária é a exploração de atividade agropecuária, industrial, exploração de atividade industrial. Serviços, receita de serviços, nós temos ali preços públicos, isso normalmente é o que é cobrado, né? Juros também. Aqui você sempre tem que diferenciar na questão da receita de serviços
que os preços, as tarifas, são receita de serviços. As taxas são receita tributária, tá? Nunca confunda e não ache que é a mesma coisa, tá? A taxa vai ser ali do poder de polícia, aquela receita vinculada. Já o preço público, que é a tarifa, é simplesmente o Estado prestando um serviço e o cidadão, né, a população, utilizando um determinado serviço e pagando por esse serviço, ok? Então aqui nós temos que diferenciar preço público, que é a tarifa, de taxa, isso vem em prova, e você não pode colocar na mesma origem. Taxa é aqui nessa, na tributária, ou impostos, taxas e contribuições de melhoria, e preço público, tarifa, na receita de serviços, ok? Nas transferências correntes, qual que é o foco delas? E como que eu vou saber se uma transferência é corrente ou de capital? Você vai saber pela destinação da transferência. Aquele ente público, ele está recebendo a transferência para quê? Ele vai aplicar essa transferência numa despesa corrente ou numa despesa de capital? É isso que define qual é a transferência. Se ele vai aplicar aquela receita de transferência numa despesa corrente, aquilo é uma transferência corrente. Se ele vai aplicar essa receita recebida aqui para uma despesa de capital, isso é uma transferência de capital que ele está recebendo e vai aplicar numa despesa de capital. Então você vai olhar na hora da prova para o que ele vai aplicar. Isso vem em prova também, dizendo que determinado ente da federação ou órgão, enfim, autarquia, sei lá, está recebendo uma transferência para fazer uma obra, para realizar para pagar uma obra, para realizar uma obra. Isso é o quê? Isso é uma transferência de capital que ele está recebendo. Por quê? Porque ele recebe o dinheiro para fazer uma despesa de capital, tá? Não, ele está recebendo aquela transferência para pagar um serviço de alguma coisa, né? Um serviço que ele contratou. Então aquilo é uma despesa corrente, aquela transferência que ele recebeu é uma transferência corrente. Tem que sempre se atentar para qual é a aplicação daquela receita que ele está recebendo. Ótimo? Lindo. Outras receitas correntes aqui nós temos ali multas, indenizações, restituições, tá? São essas coisinhas assim que não entram nas outras origens, ok? Já na receita de capital nós temos a alienação de bens, então sai um bem do meu patrimônio, normalmente a privatização aqui, né? Alieno esse bem, entra o dinheiro, então nós temos essa troca, essa mutação patrimonial, mas o meu patrimônio líquido continua igual, ok? Operação de crédito, eu pego um dinheiro emprestado, mas eu preciso devolver ele depois. Então ele entra no meu cofre, mas entra aqui uma obrigação de devolver esse dinheiro. Mutação patrimonial de novo, meu patrimônio líquido continua igual, tá? Amortização de empréstimos, então eu tinha aqui um direito de receber porque eu, ente público, emprestei determinado valor para alguém. Eu estou aqui com o meu direito de receber, a pessoa me devolveu o valor e eu tirei o direito de receber, tá? Então veja, sempre tem essa movimentação. Direito que eu tinha de receber, que eu recebo e daí eu baixo esse direito. Pego o dinheiro emprestado, crio uma obrigação de devolução, tá? Vendo um bem, mas entra o dinheiro. Então sempre tem essa movimentação aqui, ok? Transferências de capital, então eu recebo uma transferência de capital para aplicar numa despesa de capital e outras receitas de capital. O que eu ia falar para você que era uma ressalva? A transferência de capital não tem esse caráter de mutação de entrada compensatória. Ela não tem esse caráter, porque simplesmente a transferência de capital, ela simplesmente entra. O ente público que recebe uma transferência de capital, ele recebe a transferência e ele aplica numa despesa de capital. Veja, na alienação de bens, sai o bem e entra o dinheiro. Na operação de crédito, entra o dinheiro, mas entra uma obrigação de devolver. Na amortização de empréstimos, entra o recurso de volta e o direito que eu tinha de receber é baixado. Então, todas essas situações eu tenho essa mutação aqui, né? Essa entrada que se compensa. Na transferência de capital eu não tenho isso.
nada sai nem nada entra, né? Não dou baixa em direito nenhum, não me entra obrigação nenhuma. Eu simplesmente recebo aquela transferência de capital e vou aplicar isso numa despesa de capital. Ok, gente? Ótimo. E o superávit do vencimento corrente, como nós já falamos. Aqui, vamos então agora para a espécie. Na espécie, nós temos então o detalhamento do fato gerador, tá? Então aqui, o fato gerador está na origem, é uma origem tributária, então é um tributo, é uma contribuição, uma receita patrimonial. Isso seria o fato gerador da minha receita. Eu vou detalhar o fato gerador por meio da espécie. Então, espécie, por exemplo, da receita tributária: impostos, taxas e contribuições de melhoria. Espécies da receita de contribuições: contribuição social, contribuição econômica, né, de intervenção no domínio econômico, contribuição de iluminação pública, e temos mais aquelas contribuições das entidades entidades profissionais, né? Entidades profissionais, por exemplo, OAB, essas entidades assim. Que mais que nós temos? Na patrimonial, o que eu já tinha falado ali, que vocês têm que levar para a prova: concessão, permissão, autorização, cessão de uso, royalties, aluguel, dividendos, tudo isso é cobrado em prova e você tem que saber. Falou em concessão, permissão, autorização, cessão de uso, isso é obrigatoriamente a receita patrimonial, tá? Não vai achar que isso aí é receita de capital, não é. Às vezes isso vem em prova. Dizer que esses ãos, né, concessão, autorização, permissão, cessão, seriam receita de capital. Não são, são receitas correntes patrimoniais, ok? Que mais? Serviços, conforme eu comentei com vocês, atentar para os preços públicos, né, para as tarifas, atentar para os juros sobre os empréstimos concedidos. Então, perceba aqui a amortização do empréstimo. Então, o poder público recebendo um empréstimo que ele fez. Quando ele recebe o principal desse valor emprestado, isso é uma receita de capital. Quando ele está recebendo também os juros, então ele está recebendo o principal mais juros, como que a gente classifica isso? Principal da amortização de empréstimos, ele classifica na receita de capital. Juros sobre os empréstimos concedidos na receita de serviços. Não confunda isso, isso vem em prova também. Coloca tudo no mesmo bolo. Diz que os juros e amortização são receita de capital ou que amortização e juros são receitas correntes. Coloca no mesmo bloco e não é. A amortização, o valor principal está na receita de capital, os juros sobre os empréstimos estão na receita de serviços, ok? Que mais? Juros sobre aplicações financeiras, receita patrimonial. Não confunda também, não vai colocar que juros sobre aplicação financeira é receita de serviços. Pensa que aplicação é patrimônio, tá? Então, juros sobre aplicações, receita patrimonial, quando ele recebe esses juros sobre aplicações. Ok, gente? Ótimo. Vamos ver aqui, o que mais que eu tenho que falar para vocês? Alienação, pressão, tá. Aqui a gente está tranquilo com relação às espécies. Desdobramento, pessoal. Desdobramento para identificação das peculiaridades da receita não é uma obrigatoriedade. Se aquele ente quiser fazer isso, ele vai fazer, tá? Se não, ele não precisa, não é obrigatório fazer esse desdobramento. É só para, literalmente, né, o nome já diz. Se ele quiser identificar alguma peculiaridade daquela receita, ele vai fazer ali o desdobramento dos dígitos 4º ao 7º. Então, são 4, 5, 6 e 7. São 4 dígitos para fazer aqui o desdobramento, ok? Então, tá. Por fim, o tipo da receita. O tipo é o tipão da arrecadação. Isso tem vindo bastante em prova também. Vocês têm que entender aqui, gente, que essa lógica, essa nova lógica aqui do COEDT, ela consegue agregar o tipo da arrecadação com a origem. Então, por exemplo, todas as receitas relativas, por exemplo, à origem tributária, elas estarão juntinhas no mesmo código. O que vai mudar, né? Foi recebida no principal,
foi recebida com multa e juros, foi recebida na dívida ativa ou na dívida ativa com multa e juros, vai ser o tipo. Então aqui nós temos o tipo 1, o tipo 2, o tipo 3 e o tipo 4. Temos o tipo 0 também e temos o tipo 5, 6, 7, 8 e 9, tá? Eu não vou focar aqui com vocês no 5, 6, 7, 8 e 9, porque o 9 ele é um tipo aberto para se precisar de outras classificações que a SOF queira fazer, ela vai poder botar ali, por exemplo, no 9 ou até criar outros, né? E a 5, 6, 7, 8 são quando a gente não consegue classificar por alguma norma legal, algum regulamento, enfim, a gente não consegue classificar multa e juros junto, tá? Então, quando o dinheiro ele não vai conseguir ser recebido junto, multa e juros, então ele vai ter que ser recebido sozinho, só como multa ou só como juros de mora. Da mesma forma na dívida ativa, só juros da dívida ativa, só multa da dívida ativa. Então, aí vai para o 5, 6, 7, 8, tá? Mas o foco das provas é isso aqui, 1, 2, 3 e 4. Então, gente, essa que é a lógica do tipo da arrecadação. A gente vai no último dígito, no 8º dígito, olhar para tipo 1, então ela foi arrecadada no valor principal, não incidiu nem multa nem juros. Foi arrecadada no tipo 2, então aqui foi arrecadada com multa e juros de mora. Foi arrecadada no tipo 3, passou o prazo de pagamento e inscreveu na dívida ativa. Então o cara foi lá, o cidadão foi lá e pagou já na dívida ativa, tá? E dívida ativa mais juros de mora e multa também, né? Aqui esqueci do M, então mais um Mzinho aqui. Ele já estava inscrito aquele valor na dívida ativa, não pagou, incidiram juros de mora, incidiu multa, aí a pessoa foi lá e pagou. Vai receber como dívida ativa mais juros, mais multa número 4, tá? Aí você sempre vai olhar para qual é o dígito que está por último, que você vai entender de que forma que ele foi arrecadado. Então, por exemplo, na origem tributária, nós teremos vários lá. E o imposto tal vai estar com todos os dígitos certinhos, vai ter um monte de imposto que vai estar recolhido com o dígito 1, 2, 3 e 4 no final, ou 5, 6, 7 e 8 também, tá? Taxas, mesma coisa, contribuições de melhoria, mesma coisa, né? Então, a gente sempre vai ter que, para olhar como que ela foi arrecadada, a gente vai para o último dígito. Isso aqui serve para fazer uma consolidação com relação à origem. Não fica tudo perdido no orçamento, né? A gente vai fazer uma arrecadação mais certinha dessa forma, tá bom? A gente consegue consolidar e enxergar melhor. Olha, na origem tributária a gente recebeu tanto de valor principal, tanto com juros, tanto com dívida ativa mais multa e juros, tá? Então a gente vai ter essa consolidação, essa visão aí mais integrada. Beleza, pessoal? Aqui eu fiz então alguns asteriscos. Na tributária, então, já comentei com vocês, atentar se está no foco a 4.320 ou o Manual Técnico Orçamentário, MTO. MTO traz então lá que a origem tributária passou a se chamar impostos, taxas e contribuições de melhoria, com as mesmas espécies, impostos, taxas e contribuições de melhoria também, tá? Asterisco 2, com relação aqui à operação de crédito, que é uma origem da receita de capital. Gente, empréstimo compulsório de acordo com o direito tributário, né, com a teoria pentapartida do direito tributário, que é a teoria dominante, o empréstimo compulsório é um tributo, tá? Ele tem a natureza tributária. Para nós, não é receita tributária. Para a AFO, para direito financeiro, para orçamento público, o empréstimo compulsório é uma operação de crédito, tá bom? Então aqui você tem que levar isso também para a prova. Às vezes vai que o examinador quer ir um pouco mais fundo e traga essa noção de que o empréstimo compulsório seria na receita tributária. Errado, tá? O empréstimo compulsório, ele é considerado uma operação de crédito para nós, ok, gente? Lindo. Aqui comentei
com vocês a questão dos juros. Então, juros sobre aplicações financeiras são recebidos na receita patrimonial e juros sobre empréstimos anteriormente concedidos são recebidos na receita de serviços, ok? E vou finalizar esse vídeo para ele não ficar tão longo. Vamos finalizar aqui com a diferenciação entre aluguel e alienação. Isso também vem em prova. Colocar no mesmo bolo isso aqui e dizer que tanto o aluguel quanto a alienação são receita corrente patrimonial ou que os dois são receitas de capital. Gente, falou em aluguel, isso aqui é patrimonial, receita corrente patrimonial. Isso aqui é exploração de patrimônio, tá? Falou em alienação, isso aqui é receita de capital. Isso aqui é uma origem da receita de capital. Então, alienação de bens, alienação de direitos, isso será receita de capital. Aluguel, então, patrimônio público sendo explorado, nós temos aqui receita corrente patrimonial, que seria uma receita originária, tá? Então, vamos até fazer já essa diferenciação aqui também. A receita originária e a receita derivada. Muita gente erra isso em prova quando vê. Eu não fiz aqui um vídeo sobre todas as classificações da receita, porque isso demandaria muito tempo, mas eu acho legal a gente falar sobre isso rapidamente. Receita originária vai ser aquela ideia de exploração do patrimônio. É o Estado explorando o seu próprio patrimônio, explorando atividades industriais, agropecuárias, de serviços, né? Prestando serviços, fazendo concessões, fazendo autorizações, alugando seus próprios bens, tá? Isso tudo é receita originária. Receita derivada deriva do poder estatal. Então, você tem que lembrar disso. Receita derivada deriva do poder de império, deriva da soberania estatal. É aquela receita que o Estado recebe porque ele impõe que o contribuinte pague. Qual que é essa receita? Tributária, tá? Tributária. As contribuições também entram aqui, né? Porque a gente tem a questão, por exemplo, da contribuição de iluminação pública, contribuições sociais, enfim. E só que assim, você vai sempre trazer essa ideia da tributária ser uma receita derivada, tá bom? Na nossa visão de orçamento aqui, a gente foca muito na questão dos impostos, taxas e contribuições de melhoria. Beleza, pessoal? Então, lembre sempre disso. A originária é a exploração patrimonial, enquanto que a receita derivada é a receita que deriva da soberania, que deriva do poder de império, que deriva daquela imposição do Estado. Então, você tem que me pagar isso. E não tem para onde correr. Isso é receita derivada, ok? Então, vou encerrar esse vídeo por aqui para não ficar tão longo, porque eu ainda tenho que explicar esse lado do quadro. Qualquer dúvida vocês me mandem aqui no YouTube que eu respondo, tá? Ou lá no Instagram. E já volto com a próxima parte. Um beijo!